história da Bíblia que fala uma coisa muito importante sobre missão, que é o fato de que a nossa missão ela deve ser feita em equipe. Mas antes, eu gostaria de começar contando uma história. Era uma vez um sábio do Oriente que tinha 3 filhos. Esses filhos, eles viviam discutindo para ver quem era o mais importante, quem era o melhor, qual dos 3 era o melhor filho, né, para aquele pai, e qual era o mais obediente e tal. E eles começavam a discutir, sempre. E aí esse pai sábio quis ensinar uma lição para eles. Ele disse: olha, eu quero que vocês, cada um, leve um presente para o rei. E vocês vão levar esse presente com todo cuidado para entregar para o rei. Vocês não podem causar nenhum dano a esses presentes. Tá certo. E aí mandou esses filhos nessa viagem. Um filho ia levar uma corça rara. Uma corça é um tipo cabrito. Era uma espécie de animal muito raro. Tinha que levar de presente para o rei. O outro filho tinha que levar um vaso muito precioso. E o outro filho ia levar um bolo confeitado para o rei. Cada um ia levar esses presentes. Só que aí o sábio mandou os filhos, né, para levar aqueles presentes para o rei. E eventualmente no meio do caminho eles começaram a discutir de novo. Aí cada um começava a discutir dizendo assim: cuidado aí que você vai deixar essa corça escapar, você vai deixar esse bolo cair, você vai deixar esse vaso se quebrar. Aí cada um ficava discutindo, cada um ficava dizendo que o outro ia derrubar o presente, ia causar dano ao presente. Até que aquele que estava segurando o vaso foi tentar ajeitar, ou melhor, o que estava segurando a corça foi tentar ajeitar o que estava segurando o vaso, foi tentar consertar a posição do vaso. Só que aí o que estava segurando o vaso não quis deixar ali deixar que ele ajeitasse, e naquela confusão o vaso caiu e quebrou. Quando o vaso caiu e quebrou, a corça fugiu. E quando a corça estava fugindo, o que estava segurando o bolo foi tentar segurar a corça, está correndo atrás da corça, deixou o bolo cair. Pronto. Aí nenhum dos presentes foram entregues para o rei. De tanto eles discutirem, de tanto eles acharem que um é mais importante do que o outro, que um poderia interferir na atividade do outro, nenhum dos 3 fez o que o pai tinha mandado eles fazerem. Então aí tem uma lição muito importante do trabalho em equipe. Toda equipe tem um objetivo em comum, mas cada um tem uma parte a desempenhar. Então é dever de cada um nessa equipe fazer a sua parte da melhor maneira possível e não se intrometer na parte do outro. Cada um tem uma missão, cada um tem uma parte muito especial. E hoje nós vamos falar da história da Bíblia que fala sobre uma equipe. Fala da importância da equipe na missão de Deus. Olha só, vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 17. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17. Vamos conhecer aqui essa história. Êxodo capítulo 17. A missão que Deus confiou para a sua igreja foi uma missão para ser cumprida em equipe. Então, que lições nós podemos aprender com essa história? Êxodo 17, versículos de 8 até o 13. Segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, vem Êxodo, capítulo 17, do 8 ao 13. Vai ser uma mensagem bem curtinha, mas que tem uma lição muito especial para nós. Vamos ler? Diz assim: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Vamos parar por aí. Quem eram os amalequitas? Eram os maiores inimigos do povo de Israel. E o povo de Israel aqui estava em que momento da sua história? Eles tinham acabado de sair do Mar Vermelho, eles tinham acabado de sair do Egito, nunca tinham lutado na vida, nunca tinham enfrentado nenhum exército inimigo, eles eram completamente inexperientes na batalha, e aqui eles estavam agora sujeitos a atacar um exército muito mais poderoso que eles, o exército dos amalequitas. Então, aqui esse exército começou a se juntar para atacar eles. E aí vamos ler o verso 9. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte
e o bordão de Deus estará na minha mão. Olha só, esse verso aqui dá a entender que eles ficaram sabendo desse ataque dos amalequitas um dia antes. Agora vamos nos colocar no lugar do povo de Israel. Você nunca lutou na vida, você nem sabe segurar uma espada, e você fica sabendo um dia antes que o exército inimigo vai lhe atacar. Como é que você deve estar se sentindo? Como é que eu vou me preparar em 24 horas para uma batalha, sem que eu tenha experiência nenhuma? Porque eles eram escravos, né? E eles eram escravos, passaram mais de 400 anos sendo escravos. Como é que eles iam se preparar em um dia para uma batalha tão difícil quanto essa? Então, Deus orientou a Moisés, para Moisés dizer a Josué, para escolher alguns homens e treinar eles o máximo possível durante aquele dia, porque no dia seguinte eles iam para a batalha. Só que, aqui Deus diz uma coisa muito importante no final do verso. Moisés dizendo: amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Ou seja, até então, o povo de Israel ficava tranquilo, porque em qualquer circunstância, qualquer situação difícil, Deus era quem livrava o povo de Israel sem eles precisarem fazer praticamente nada. Quando Deus tirou Israel do Egito, o povo de Israel não precisou fazer nada. Deus é quem fez tudo. Colocou aqueles milagres e libertou o povo de Israel dos egípcios. E agora, nesse momento, eles precisavam fazer alguma coisa. Eles precisavam lutar. Então, eles estavam muito preocupados. Só que aqui Deus disse a Moisés: olha, diga a eles que eles vão lutar, mas que você vai estar na montanha orando por eles. O seu bordão que você usa para executar os meus milagres, você vai levar e você vai orar por aquele exército. Você vai orar pelo seu povo. Então aqui, Deus estava tentando ensinar uma lição muito importante para o povo de Israel. E aí vamos continuar lendo, do 10 ao 13. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram as mãos de Moisés, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro, e assim as mãos deles ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Amém? Amém. Então olha só, como eu tinha dito, até então era Deus que lutava pelo povo de Israel. Era Deus que fazia tudo. Era Deus que fazia todos os milagres sozinho. Mas agora precisava que o povo de Israel fosse para a luta. Sabe o que isso quer dizer? Tem muitas ocasiões de nossa vida que tem milagres que somente Deus faz a parte dele. Tem coisas que somente Deus pode agir em nossa vida. Mas já tem ocasiões de nossa vida em que para Deus agir é preciso que a gente também faça a nossa parte. E na maioria das vezes, na maioria dos milagres é dessa forma. É sempre a resposta de Deus à ação humana. Quando Jesus ia curar uma pessoa, na maioria dos milagres que Jesus fez, Jesus sempre perguntava: você crê que eu posso fazer isso? Você crê que eu posso curar você? Se a pessoa dizia que cria, então Jesus ia lá e curava. Quando Jesus curou aquele leproso, Jesus disse: agora que você está curado, vai e apresente-se aos sacerdotes. Quando Jesus curou o cego de Siloé, Jesus colocou aquela lama, aquele lodo nos olhos do cego e disse: vá e lave-se, então você vai poder enxergar. Então todos os milagres de Deus são sempre em resposta à ação do ser humano. É sempre a ação do homem combinada com a ação de Deus. E essa batalha aqui era para ensinar para o povo de Israel essa lição. A resposta de Deus, a interferência de Deus, a intervenção de Deus só ia vir se eles fossem para a batalha, se eles fossem para a guerra. Só que eles podiam muito bem pensar assim: se eles conseguissem vencer aquela batalha, eles podiam pensar assim: a gente conseguiu vencer porque a gente é bom, porque a gente consegue, porque a gente é poderoso. Eles poderiam muito bem se achar se eles conseguissem vencer aquela batalha. Então, Deus quis ensinar uma lição de dependência através disso. Por isso que o povo de Israel foi para a batalha e Moisés foi com Arão e Ur para cima da montanha para orar. E olha só, quando o povo de Israel começou a lutar, Moisés começou a orar. E como é que ele estava orando? Com o cajado levantado em direção para o povo de Israel. As duas mãos estendidas. As duas mãos estendidas assim, segurando o cajado.
Então, enquanto ele estava com as mãos levantadas, ele estava orando pelo povo de Israel. Só que, como ele estava com muito tempo com as mãos segurando aquele cajado, ele começou a se cansar. E aí ele abaixou o cajado. E quando ele abaixou o cajado, também ele se cansou ali de orar por alguns momentos. Então, os inimigos começaram a vencer. Enquanto ele estava com o cajado levantado, os israelitas iam vencendo. E quando ele abaixou o cajado, os amalequitas foram vencendo. Então, era para ensinar uma lição de dependência. Eles podiam lutar o quanto fosse. Os israelitas podiam lutar o melhor que eles pudessem. Mas se não tivesse alguém orando, se não tivesse o líder ali orando, intercedendo por eles, aquilo de nada adiantaria. Era para ensinar ali uma lição de dependência de Deus. Foi preciso sim a ação do povo em ir para a batalha, mas tinha que ter alguém ali orando, auxiliando, em todo o tempo. Então, gente, é uma coisa muito importante que nós temos que aprender hoje. Nós cantamos uma música agora que fala sobre mãos. E nessa história nós podemos ver 3 tipos de mãos. A obra de Deus é realizada por 3 tipos de mãos. A mão dos que lutam, a mão dos que oram e a mão dos que ajudam. A mão dos que lutam. Tem pessoas que valorizam demais a mão dos que lutam. A mão dos que lutam na missão de Deus nos dias atuais é as pessoas que pregam. Tem pessoas que dizem assim, nunca vou ser como aquele pastor, aquela pessoa que prega, que fala em público, que sabe falar com as pessoas. Tem gente que valoriza demais a mão dos que lutam. Acham que é a parte mais importante da missão. Acham que nunca vão ser tão especiais, tão dignas aos olhos de Deus, como aquela pessoa que está lá na frente pregando e falando com as multidões. Só que vocês viram aqui que por mais que o povo de Israel lutasse, eles não teriam resultado se não fosse através das mãos que oravam. Então, as mãos que lutam, os pregadores do Evangelho, eles são sim importantes, mas eles dependem das mãos que oram. E aqueles que pregam o Evangelho, eles precisam ter várias responsabilidades. Eles precisam saber que eles estão na linha de frente, lutando contra o próprio inimigo. Eles precisam dominar bem a palavra, saber explicá-la, saber tirar as dúvidas e apelar ao coração. Essas são as responsabilidades das mãos que lutam, daqueles que estão pregando o Evangelho. E as mãos que oram? As mãos que oram têm que entender que elas também são muito importantes para o avanço da missão. Na Bíblia, a oração ela tem vários efeitos. A oração ela produz livramento, como nós vimos aqui no Reavivados de hoje. A oração trazendo livramento ali para Josafá. Nós vimos também na história de Ezequias, quando o povo começou a orar, Deus mandou um anjo que destruiu o exército inteiro dos inimigos. A oração produz livramento do inimigo. A oração também produz libertação. Quando o apóstolo Pedro estava preso, a igreja inteira começou a orar por ele, e Deus mandou um anjo que libertou Pedro. A oração produz libertação. A oração também produz restauração. Quando Jó estava ali abandonado por todos, entregue à lepra, não era mais, era um indigente, ele começou a orar pelos seus amigos, e Deus mudou a sorte de Jó, voltou a fazer ele ser tão rico, mais rico ainda do que ele era antes, devolveu os filhos dele. Então a oração ela produz restauração. A oração também traz cura. Lá em 2 Crônicas 7,14, Deus diz que se o meu povo orar, então eu ouvirei e sararei a terra. A oração ela traz cura. E a oração ela invoca o poder de Deus. Quando Elias começou a orar, e todos aqueles profetas de Baal assistindo, quando Elias orou, Deus enviou aquele fogo do céu e consumiu aquele altar na presença de todos. Então, a mão dos que lutam é importante, pregar o Evangelho é importante, mas a mão dos que oram também é igualmente importante. A oração, ela move o poder de Deus para nos atender. E sabe, uma coisa, como eu disse, não é mais importante do que a outra. As duas têm a mesma importância. E para o avanço do Evangelho, é preciso que as duas estejam acontecendo ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque Satanás, ele acusa Deus diariamente. Quando está sendo levado ao Evangelho, ele acusa Deus o seguinte: tem um grupo ali que está pregando, está levando a mensagem, mas esse outro grupo aqui parece que não se importa, não está orando, não está contribuindo em nada, não está fazendo nada, não está interessado que aquelas pessoas se convertam. E outra situação, tem um grupo orando, tem um grupo ali buscando, mas não tem ninguém levando a mensagem.
Então é preciso que esses dois grupos estejam atuando conjuntamente, um grupo pregando e outro orando. Nesse Caleb que teve agora, vocês viram a importância que foi. Os Calebs estavam lá levando a mensagem para as crianças, estavam lá pregando o evangelho todas as noites, mas os demais irmãos que não puderam ir contribuíram com as suas orações. E está aí os resultados. 6 pessoas foram batizadas para a honra e glória de Deus. Amém. Então foi o conjunto das mãos que lutam e das mãos que oram. Mas vocês viram que nessa história aqui de Moisés também aparece um terceiro grupo, que sem ele os outros 2 grupos também não teriam eficiência. É a mão dos que ajudam. Vocês viram que quando Moisés estava orando, ele se cansou e abaixou o cajado. E quando ele abaixou o cajado, os inimigos começaram a vencer. Então, aqui ensina uma coisa muito importante. Se não fosse a mão dos que ajudam, a mão dos que oram iriam se cansar e, consequentemente, a mão dos que lutam também ia deixar de lutar. Então, se você não sabe pregar, você pode orar. Se você acha que pode fazer mais do que orar, você também pode pregar. Mas de qualquer forma, de qualquer maneira que você se encontre, você pode ser aquela mão que ajuda. Você pode ajudar de qualquer maneira, você pode contribuir de alguma forma. A sua presença é fundamental. Aqueles que querem levar o evangelho através da palavra, a mão dos que lutam, podem ser ajudados. E aqueles que estão apenas orando também podem ser ajudados. Não deixe apenas que os líderes orem, que os líderes preguem, que aqueles que estão na frente façam as coisas. Você também pode contribuir. Cada um é fundamental na obra de Deus. Então, irmãos, as mãos que ajudam, elas são fundamentais na Bíblia. O que seria de Moisés sem Arão? Moisés fez todos aqueles milagres ali na presença de Deus, mas ele tinha um amigo, ele tinha um irmão que ajudou ele tudo também. Quando ele voltou do deserto para o Egito, ele voltou sem saber falar, ele voltou gaguejando. E Deus colocou o irmão de Moisés para ajudar ele a falar com o faraó, a falar com as pessoas. O que seria de Moisés sem Arão? Como é que Noé ia construir a arca sem os seus filhos para ajudá-lo? O que seria de Noemi sem Ruth, uma mulher ali idosa, tendo que atravessar aquela longa distância para voltar para a sua terra? O que seria de Noemi sem Ruth? E no Novo Testamento, o que seria dos moradores de Jope sem Dorcas? O que seria daquela cidade sem aquela mulher que fazia de tudo para melhorar o dia daquelas pessoas? Então, mesmo que você não pregue, ou mesmo que você talvez não saiba orar, você pode ajudar de alguma maneira. Seja as mãos de Deus hoje para o cumprimento da sua missão. Amém. Você pode ser as mãos que pregam, você pode ser as mãos que oram, mas todo mundo aqui pode ser as mãos que ajudam. Amém, Senhor. Então vamos pedir a Deus para que Ele nos use hoje para levar sua mensagem adiante. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a ser as tuas mãos. Sim, Deus. O Senhor hoje opera milagres e maravilhas. O Senhor hoje não anda pessoalmente entre nós, mas o Senhor anda através de nós. Amém. O Senhor anda através de nossas pernas e o Senhor cura através de nossas mãos. Sim, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser as mãos que lutam, aquelas mãos que estão na frente do campo de batalha lutando. Sim. Mas também nos ajuda, Senhor, a ser as mãos que oram, que estão invocando o poder do alto para que a obra possa avançar. Amém. Mas que todos aqui, Senhor, pregando ou orando, também possam ajudar de alguma forma. Amém. Com algum recurso, com algum ombro amigo, com algum apoio de alguma maneira, mas que a tua obra possa avançar, Senhor. Amém. Fica conosco. Abençoa-nos hoje à tarde, quando formos levar a tua mensagem aos outros. Abençoa os jovens, abençoa os adultos. Unge-nos com teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.